Oi, eu sou Fael, professor de Educação Emocional e Mental, idealizador do Método 100, trainer em Programação Neurolinguística, e esse vídeo aqui já é uma aula inicial do Método 100. Então, vamos ter um ritmo um pouco mais de aula. Eu vou, inclusive, olhar aqui para o material que depois eu vou compartilhar para vocês, porque aqui já é aula prévia. É muito importante que antes de iniciar o Método 100 você assista essa aula, porque nós vamos trazer aqui algumas informações extremamente relevantes para você conseguir acompanhar e ter os resultados que você precisa no método 100. Combinado? Eu vou apresentar para vocês hoje quais são as premissas essenciais do bem-estar. O que é que você precisa gerar para conseguir ter o bem-estar? Consequentemente, para conseguir ter o controle da sua mente, o controle das suas emoções e ter os resultados que o método 100 propõe. Vou começar então com a primeira premissa do bem-estar. A primeira premissa é decisão. Você precisa tomar a decisão de ficar bem, de ficar melhor. Por quê? Decisão significa você direcionar a sua mente especificamente para aquilo e deixar claro para ela: eu quero isso. Deixar claro, para que ela entenda que isso é muito importante para você. Para que ela entenda que isso é essencial para a sua busca atual, para a sua existência, e pare de ficar enrolando, procrastinando, pelo contrário, que ela permita que você se dedique a isso e ela se dedique ao máximo a isso também. Eu já falei num dos vídeos e vou repetir várias vezes que o nosso cérebro foi programado para a economia de energia. Por isso ele precisa ser direcionado para ele entender. Isso é importante, eu preciso disso. Esse assunto é importante para mim. Logo, não economize energia com esse assunto, porque ele é essencial. Um exemplo que eu sempre cito sobre isso é quando você se apaixona por um modelo de carro específico e todo lugar que você vai, o carro está lá. Por quê? Porque o cérebro entendeu que aquilo é importante para você. Logo, ele não economiza energia em localizar esse carro. A mesma coisa quem quer localizar oportunidades de ganhar dinheiro e coisas assim. É preciso deixar claro para o cérebro que aquilo é essencial, que aquilo é muito importante. Como eu disse, para ele não economizar energia com aquele assunto. Portanto, tome decisão de que isso é importante para a sua vida. Segunda premissa essencial do bem-estar é a crença. É preciso acreditar. Existem 3 crenças básicas que precisam ser acionadas e permitidas para que você consiga controlar as emoções e a mente. A primeira crença é de que é possível. Você precisa acreditar que aquilo é possível, porque se você não acreditar, o seu cérebro não vai tentar. Um grande exemplo disso é a história de que acreditava-se que era impossível correr 1 milha em menos de 4 minutos. Acreditava-se que era fisicamente, fisiologicamente impossível ao ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos. Até que num determinado ano, esse atleta aqui conseguiu correr 1 milha em menos de 4 minutos. Pouca coisa, gente. Pouca coisa. Milésimos de segundos, menos que 4 minutos. Mas conseguiu. O que era impossível, de repente, tornou-se possível. E isso se tornou algo, assim, fenomenal. Tanto que no outro ano, mais de 30 atletas conseguiram correr 1 milha em menos de 4 minutos. O que é que mudou? O tamanho da milha? Não, 1 milha tem esse tamanho, 1 quilômetro, 635 metros. Isso é 1 milha. O tamanho da milha não mudou. Mudou o quê? A pressão atmosférica? Não. A pressão atmosférica não mudou. A qualidade do tênis? Talvez. Talvez. Mesmo assim, acreditava-se que era fisiologicamente impossível ao ser humano fazer isso, e ele fez. Logo, quando as pessoas começaram a acreditar que o impossível tornou-se possível, elas se dedicaram, elas fizeram, e mais de 30 pessoas fizeram o impossível no ano seguinte. Então, gente, acredite que é possível controlar as emoções. Acredite que é possível ser mais leve, ser mais feliz, ter mais coragem. Tudo isso. Acredite. Nós vamos aprender a alimentar essa crença, tá bom? Eu vou ensinar você a acreditar que é possível, ou pelo menos a alimentar essa crença. Mas acredite, coloque como meta pessoal acreditar de fato nisso, para que você ative a crença que vai levar você aos resultados que você procura. Tá bom? Terceiro item, terceira premissa para o bem-estar é o perdão. Perdoar tudo aquilo que precisa ser perdoado. Na oficina A Arte do Perdão, que você vai ter acesso também, porque faz parte dos bônus do nosso curso, eu explico
que a Louise Hay diz que toda doença é falta de perdão. Ela pega isso do livro Um Curso em Milagres, ou seja, são duas autoras dizendo que toda doença é falta de perdão. Talvez seja um exagero da parte delas, talvez não seja toda doença que seja falta de perdão, mas talvez seja. E mesmo que não seja toda doença, isso quer dizer, no mínimo, que a falta de perdão, que guardar mágoas, guardar rancor, guardar ressentimento, potencializa a doença. Ou reduz a sua capacidade de autocura, a capacidade de gerar saúde, de gerar homeostase. O que é isso? O equilíbrio do seu corpo como um todo. Logo, o perdão é essencial. Por isso você vai ter acesso à oficina Arte do Perdão como bônus, porque é essencial para você treinar. Logo, além das das 8 técnicas que você vai aprender aqui no Método 100, você ainda vai aprender as técnicas da arte do perdão para se perdoar, o que é essencial, e para perdoar o outro, que é essencial também, mas o se perdoar é mais importante ainda. Porque, afinal de contas, o beneficiado com as técnicas do Método 100 é você. E a pessoa beneficiada com o perdão também é você. Mas isso você vai aprender lá, tá? Não vou ensinar aqui, não vou dar spoiler agora, tá bom? Próximo item. A quarta premissa para o bem-estar é o ambiente. Esse aqui eu vou mostrar em mais detalhes aqui, olha só. O que eu quero dizer com ambiente? É aquilo que acontece no seu corpo e ao seu redor que potencializa ou atrapalha o processo de cuidado das emoções, de gerar emoções positivas ou limitantes e de cuidado com a sua mente. Olhe os itens que eu citei como ambiente. Podem ter outros, mas esses são os que eu elenquei porque eu achei essenciais, eu achei importante demais citar isso aqui para você. Primeiro item, nutrição. Quando eu digo nutrição, eu estou falando nutrição física mesmo. Alimentação, o que você come. A sua alimentação influencia na sua capacidade de ter boas emoções ou não. Você pode ter alimentos que, ao invés de te dar energia, estão roubando. Você pode ter alimentos que, ao invés de te dar saúde, estão tirando. Logo, é importante você rever a sua alimentação. O que você poderia ou deveria mudar na sua alimentação que vai ajudar você a ter uma mente melhor, mais produtiva, ou que está atrapalhando? Que vai ajudar você a ter emoções melhores, mais produtivas, ou que estão atrapalhando? Localize no seu corpo, na sua mente, as informações necessárias sobre a sua alimentação e, preferencialmente, procure um nutricionista para que esse nutricionista dê a atenção necessária para a sua alimentação, verifique o que é que não está legal, o que é que poderia ser mudado, melhorado, o que precisa ser mudado, tá bom? Próximo ponto dentro do ambiente, exercícios. Eu estava lendo esses dias o seguinte: um grupo de pessoas fez tratamento para reduzir a depressão tomando antidepressivos. O outro grupo de pessoas fez tratamento para reduzir a depressão tomando antidepressivos e fazendo exercício físico. O terceiro grupo fez apenas a atividade física. O primeiro grupo, todos os grupos tiveram melhoras. Todos os grupos tiveram melhoras. Só que o grupo que ficou só na medicação teve mais recaídas, muito mais recaídas. O grupo que ficou na medicação e nos exercícios teve mais recaídas do que o grupo que ficou só nos exercícios. Por quê? Quem foi para a medicação e para os exercícios se apoiou na medicação como se fosse uma muleta. Teve menos recaída do que quem ficou só na medicação, mas teve mais recaídas do que aqueles que fizeram o processo baseado nos exercícios físicos. É claro que essas pessoas não ficaram só nos exercícios físicos. Elas também fizeram terapia, procuraram um psicólogo. E tiveram orientação psiquiátrica, com certeza, porque quem fez parte dessa pesquisa estava tendo orientação psiquiátrica. Pode ser que essas pessoas que foram só para o exercício estavam em uma situação mais leve? Pode ser, porque o psiquiatra também não pegaria alguém que está lá numa depressão muito profunda e falaria, faça só exercício físico. Não, ele não falaria isso. Mas o fato é que teve menos recaídas. Logo, independentemente de você estar tomando medicação ou não, faça exercício físico. E sempre consulte um médico. Daqui a pouco eu vou citar mais ainda dessa questão da importância da orientação médica, tá bom? Repito, já disse e repito. O método 100 não isenta você de procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um terapeuta. Não isenta, tá bom? Todas essas questões são importantes. Vamos lá, vamos seguir. Terceiro item dentro do ambiente, sono. Regularize o seu sono, não durma demais.
e não durma de menos. Durma na medida certa. Rafael, qual é a medida certa? Algumas pessoas, essa medida é 8 horas, são 8 horas. Para outros, são 9 horas. Para outros, são 7. Para outros, são 5. Para outros, são 10. 10 eu acho que é demais, né? 10 eu acredito que seja excesso. Estude-se. Entenda-se. Para mim, são de 7 a 8 horas. Esse é o meu padrão. Logo, eu sempre procuro dormir de 7 a 8 horas. Fala, você sempre consegue? Não, de vez em quando eu não consigo, por questão de atividades, às vezes por questão de ansiedade. Sim, terapeuta também tem ansiedade, tá bom? Professor de educação emocional também tem ansiedade. O que eu tenho de diferente é que eu procuro controlar para ser exemplo, tá? Eu faço os processos que eu ensino, eu pratico os processos que eu ensino para corrigir e ficar tudo em ordem. Mas sim, de vez em quando eu tenho ansiedade elevada. Todo mundo tem. Eu vejo exemplos de pessoas maravilhosas, por exemplo, a Monja Coen, citando situações de estresse e de ansiedade para mostrar que ela é humana. Ela pratica, mas ela é humana. Eu vejo exemplo de yogis, pessoas que praticam yoga e que têm um nível elevado, como o citado no livro Autobiografia de um Yogi, o mestre do Yogananda. Eu não vou saber dizer o nome dele, mas o nome dele está aqui. E ele cita situações de que ele teve estresse também. É normal, isso é humano. A diferença é que nós vamos aprender aqui a controlar. Eu vejo casos, gente, aconteceu um caso muito relevante. Quando o padre Fábio de Mello teve crise de pânico, síndrome do pânico, e ele entendeu que isso é humano, não é falta de Deus. Assim como acontece com outros padres e outros pastores e outros líderes religiosos e outros líderes de questões emocionais. Tudo isso é humano. Mas o que nós temos de obrigação e de diferença é a possibilidade, a obrigação de corrigir o mais rápido possível para ser exemplo. Quanto ao seu sono, então, procure dormir no horário ideal, acordar no horário ideal. Se for preciso, procure auxílio psiquiátrico, no mínimo orientação. Se for preciso, tome uma medicação, mas acima de tudo, alimentação, exercício físico e controle das emoções e controle da mente. Isso é o que mais vai ajudar você a ter um sono equilibrado. Talvez você comece o método com um sono desequilibrado e aprenda a equilibrá-lo aqui no método. Isso é muito possível. Quarto item dentro da parte do ambiente. Eu disse que isso é uma aula aqui, né, gente? Um pouquinho mais longa e um pouquinho mais profunda. Hormônios. Muitas vezes o problema que você está vivendo é porque os hormônios estão desregulados. Quem é que vai verificar isso? O médico. O médico adequado, na especialidade adequada, pode fazer exames para verificar se os seus hormônios estão equilibrados ou não. Podem estar em excesso ou podem estar em falta. Aí, o que você vai fazer? Vai corrigir. Vai corrigir como? Normalmente com uma medicação. Normalmente com uma medicação, mas às vezes com exercício físico, alimentação e suplementação, que inclusive são os próximos elementos. O próximo elemento que eu cito, depois dos hormônios, são as medicações. Eu conto o meu exemplo. Quando eu começo a sentir o corpo pesado, quando eu percebo que eu estou indisposto, ou quando as minhas emoções começam a ficar muito desreguladas, muitas vezes eu me culpava pensando, poxa, eu não podia, eu sou professor disso, eu não posso ter isso. E às vezes eu conversava com o médico, aumentava a dose de anti-inflamatório, porque o meu corpo tem a tendência de se inflamar naturalmente, devido à questão de saúde que eu enfrento. Ao tomar o anti-inflamatório, minha emoção melhorava muito. Nessas horas eu ficava triste por saber que era uma questão de inflamação, saber que era uma questão física, mas ao mesmo tempo eu ficava feliz de saber que não era culpa da minha mente. Era uma questão física. Talvez tenha inflamado por culpa da minha mente, pode ter sido por maus pensamentos, por má alimentação, por N coisas, por esses itens que eu já falei. Mas era uma inflamação, não era só a minha emoção. Logo, talvez a medicação para corrigir alguma coisa que esteja inadequada na sua vida vai ser essencial para você conseguir controlar as emoções. O que acontece muito é da pessoa vir aqui para o método e querer um milagre, mas ela não procura essas coisas, não vai procurar verificar a saúde física, não vai procurar verificar se precisa de uma medicação específica numa dose específica, e aí não encontra o resultado que ela procura, ou pelo menos não no nível que ela procura. Logo, eu estou dizendo para você as premissas essenciais para o bem-estar, e entre elas está: procure um médico.
Verifique seus hormônios, verifique sua saúde física, para verificar se você precisa tomar uma medicação específica para corrigir algo, como uma inflamação, por exemplo, e que vai ser necessário para controlar as suas emoções. Último item do ambiente é suplementação. Talvez você precise tomar suplementos. Eu tenho aqui suplementos que eu uso, olha aqui. Eu uso especificamente essa marca, mas eu não vou fazer divulgação porque não é o caso. Essa é a suplementação. Não, tem outras suplementações que eu uso também, que estão aqui. Aparentemente, o meu corpo precisa muito disso. Eu, especificamente, segundo as minhas pesquisas, segundo vários médicos, eu preciso de uma suplementação maior, por exemplo, de vitamina B12, de ômega 3 e outros itens assim. Por isso, eu faço uma suplementação bem adequada e talvez você também precise, tá bom? Nós estávamos, então, na premissa do ambiente e agora nós vamos para a última premissa do bem-estar. Por fim, a última premissa do bem-estar é: cuide das suas emoções. Ao mesmo tempo, tudo que eu falei antes demonstra que você precisa corrigir aqueles itens para ajudar as suas emoções a ficarem em ordem. O fato é que, gente, não importa se você vai começar o processo cuidando das emoções, ou fazendo exercício físico, ou procurando o médico. Não importa. O importante é começar. Aliás, talvez você não comece em nada disso. Talvez você comece procurando uma igreja. Ou talvez você comece lendo um livro altamente científico, com dados sobre a saúde física, etc. Talvez você comece com a física quântica, com coaching, com PNL, não importa. O importante é começar. Comece onde você se sente mais à vontade. Se for fazendo exercício físico, que seja. Se for dormindo mais, que seja. Se for procurando um médico, que seja. Se for indo para a igreja, que seja. O importante é: comece onde você se sente mais à vontade, onde você tem mais liberdade e motivação, e depois vá para todos os outros. Não negligencie a ajuda médica. Não negligencie a importância de corrigir a alimentação. Não negligencie a importância de fazer exercício físico. Não negligencie a importância de cuidar das emoções. Eu posso dizer também, não negligencie a importância de corrigir os relacionamentos, tanto retirando os tóxicos, quanto trazendo relacionamentos melhores. Tá bom? Falando nisso, eu vou acrescentar mais duas premissas aqui para o bem-estar. Vou acrescentar aqui no texto e já vou acrescentar ao vivo aqui. Cuide dos seus relacionamentos, porque eles são importantes. Acabei de dizer, procure se afastar de relacionamentos tóxicos e incrementar os relacionamentos positivos, e também procure esses dois outros itens aqui. Cuide da sua nutrição mental. Não é só a nutrição física que conta, a nutrição mental também. O que é nutrição mental? É aquilo do qual você se alimenta. As músicas, ou melhor, aquilo do qual você alimenta a sua mente. As músicas que você ouve, os programas que você assiste. Como é que você vai ter paz se você fica apenas assistindo aqueles jornais sangrentos? Eu deveria parar de assistir? Às vezes sim, eu não vou dizer para você parar, mas muitas vezes é importante parar de assistir, sim, porque se estiver te fazendo mal, principalmente se você estiver depressivo ou um pouco depressivo, melancólico, não vale a pena, aquilo está potencializando o problema que você está enfrentando. Logo, escolha aquilo que você assiste. As músicas que você ouve, os programas que você assiste, os filmes que você assiste, etc. As conversas que você tem, tanto com os outros quanto com você mesmo. O diálogo interno, as conversas interiores. Procure selecionar assuntos melhores. Você vai aprender isso aqui no nosso curso, no Método 100. E aquilo que você lê. Enfim, tudo que você alimenta a sua mente. Preste muita atenção nisso, porque isso é essencial. E nós vamos falar disso o tempo todo aqui no Método 100. Toda aula, no fundo, mesmo que eu não cite o termo nutrição mental, é uma aula de nutrição mental, tá bom? Logo, pratique. Próximo e último item, agora o último de verdade, espiritualidade. Cuide da sua espiritualidade. Alimente a sua espiritualidade. O que quer que isso signifique para você. Eu não sei dizer o que é espiritualidade para você, só você sabe. Só você sabe como você acredita, em que você acredita e onde você vai encontrar mais disso. Só sei que é essencial cuidar da espiritualidade, repito, o que quer que isso signifique para você, do jeito que isso significar para você. Tem um texto bíblico, eu uso muito a citação bíblica por causa do país que nós estamos.
Nós estamos no Brasil, a maioria é cristã, logo eu vou usar isso como base. Em alguns momentos eu vou citar as Vedas, o Corão, qualquer um que trouxer algo interessante para nós. Mas o texto bíblico diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Vou fazer uma citação diferente. No Star Wars, nós ouvimos muito a expressão que a força esteja com você. O que é a força? É aquele que te fortalece. Lá a força representava, de certa forma, a divindade deles. Mas aqui nós trazemos e atualizamos para essa visão um pouco mais cristã e judaica, aquele que te fortalece. Então, busque encontrar aquele que te fortalece, alimente isso, potencialize isso. Gente, o vídeo ficou grande, eu espero que vocês tenham paciência, espero que vocês tenham tido paciência para assisti-lo todo, porque é muito importante, e é uma premissa essencial, tá? Mesmo que você tenha assistido em partes, não tem problema, o importante é você trazer isso para a sua vida, aplicar isso na sua vida, porque são as premissas essenciais para o bem-estar, consequentemente, são as premissas necessárias para você ter um bom resultado aqui no Método 100. Bora lá! Agora sim, eu recebo e aguardo você para conhecer, aplicar e praticar tudo que vai ser ensinado aqui no Método 100. Bem-vindo, bem-vinda! Muito